Esse é o poder da comunicação nas vendas. Você não vende mais porque você se comunica mal. É isso mesmo. Se você quer saber exatamente qual é o tipo de comunicação eficaz, eficiente, magnética, sexy para você vender mais, você precisa ficar até o final desse vídeo. Mas eu também preciso dizer para você que esse vídeo pode ajudar uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você sabe que precisa se comunicar melhor. Para isso, se inscreva logo aqui no canal, já curte aqui tudo, já dá o seu like, já clica no sininho, compartilha com uma pessoa que você acredita que precisa ser um melhor comunicador. Você sabe que eu comecei a comunicar e a falar sobre negócio em 2013 no Instagram, no digital. Eu atuei por mais de 20 anos numa companhia como diretor comercial e marketing, tive a oportunidade de viajar mais de 15 países no mundo, entre eles alguns que são marcantes, né? A Alemanha, minha primeira viagem, minha primeira experiência, né, internacional de negócios. Depois eu fiz também Estados Unidos algumas vezes, né, participando da feira da NRF, MIT e tantas outras oportunidades. Em cada uma delas eu fazia sempre questão de contar o que eu estava fazendo. Imagina, lá atrás, há muitos anos atrás, eu já tinha essa prática de documentar, de demonstrar, de postar. Não era story na época, mas você tinha formas de ir contando ali nas redes sociais como você, o que você estava vivendo, o que você estava fazendo. E eu pude fazer isso muito bem. Mas sabe algo que é muito interessante de perceber? É que a sua comunicação, quando você fala de um tema que você não domina totalmente, você pode ter conhecimentos profundos, você pode até ter resultado naquilo que você está falando, mas se você não tem domínio profundo sobre o que você está falando, muito possivelmente a sua comunicação não vai ser totalmente fluida. Eu lembro que eu ia para os eventos, eu ia para participar das feiras, participar das imersões de negócios, né? Fui muitas vezes para os Estados Unidos, fui muitas vezes para a Alemanha, fui muitas vezes para alguns países da América Latina, e eu lembro que eu voltava tão empolgado e eu queria voltar falando daquilo que eu tinha aprendido. Eu queria voltar falando daquilo que eu tinha ouvido. E sim, eu tinha adquirido conhecimento, mas não o suficiente para poder voltar construindo um conteúdo. Sabe o que acontecia? Eu tinha que voltar de novo, estudar aquele conteúdo, escrever o conteúdo, tentar me aprofundar ao máximo para eu poder falar sobre ele. Só que você há de convir comigo que um conteúdo que você aprendeu num dia e no outro você está tentando replicar aquilo que você aprendeu, você não tem conhecimento suficiente, profundo ainda. Você não testou e retestou aquela ação por várias vezes. Fato é que eu falava, mas eu parecia uma pessoa invisível na internet. Eu parecia uma pessoa que ninguém conseguia enxergar. Era como se eu estivesse falando para uma multidão, mas se a minha voz não estivesse saindo, como se minha voz não estivesse saindo. Eu falava muito sobre o que eu estava vivendo, e aí eu vou dar alguns exemplos para você. Eu ia para uma feira na Alemanha de varejo e eu voltava falando sobre varejo. É claro, eu conhecia muitas coisas, tinha experiência com muitas oportunidades sobre varejo, mas o meu conhecimento não era profundo o suficiente para voltar ensinando sobre varejo, falando sobre varejo. Depois eu ia para uma feira de tecnologia da informação ou tecnologia do próprio varejo nos Estados Unidos. Tem uma feira que eu fui muitos anos seguidos, a NRF, de 2014 a 2020 eu fui praticamente todos os anos, e eu voltava de lá contando o que as pessoas estavam vivendo, o que elas estavam falando, o que elas estavam fazendo ali, mas não gerava profundidade, não tinha profundidade em nada. Na verdade ali eu só era um locutor daquilo que eu tinha ouvido falar, daquilo que eu tinha em alguns dias acompanhado, assistido. E aí quando você traz essa locução narrando o que outra pessoa falou, nem sempre a narração é tão eficiente assim. Por quê? Porque há um princípio que é muito importante aqui dentro do marketing digital, dentro do digital, é que você seja verdadeiro, que você seja transparente, que você fale daquilo que você domina, que você fale daquilo que você vive, que você tem muita convicção, muito conhecimento, que você já errou muitas vezes, que você já testou muitas vezes. O problema é que a gente entra na modinha do falar, do gerar conteúdo, e aí nessa modinha eu saio repetindo coisas que outras pessoas estão falando. Não fica real, não fica verdadeiro. Os movimentos, sabe, ele não casa com a fala. A fala não é profunda, as pessoas não conseguem te enxergar, não conseguem enxergar você falando sobre aquilo. Aí é a hora que você tem que usar uma série de artifícios, trejeitos e atributos para poder tentar prender a atenção das pessoas, quando na verdade o que mais daria certo era elas entenderem de fato que aquilo que você está ensinando é algo que você viveu, é algo que você experienciou, é algo que você errou muitas vezes, aprendeu com os erros e agora você pode aplicar, ensinar para outras pessoas. Então se cabe uma grande dica, e é a dica que eu assumi para mim, é a direção que eu assumi para mim, antes de ter o relacional, era sair fazendo tudo que eu ouvia, sair replicando tudo que eu ouvia. Depois do relacional, a grande dica é essa, você
você documentar o que você vai vivendo ao longo do dia. Escrever mesmo. Olha, aconteceu isso dentro do relacional, hoje eu falei sobre isso, tive essa realização, eu dei esse passo, eu fiz isso, tive esse resultado. Porque é o passo que você vai criando esses checkpoints, né? O passo que você vai criando essas listas, esses tópicos, você consegue depois voltar e discorrer sobre aquele assunto, porque aquele assunto é você, aquele assunto é o que você faz, é o que você vive. Então, a primeira base e a mais importante dentro da comunicação é você só falar daquilo que você tem propriedade, só falar daquilo que você de fato tem experiência. Nesse momento, sua comunicação vai ser eficiente. Nesse momento, sua comunicação vai ser eficaz e principalmente vai atingir o coração do outro. Você não vai ter que fazer nenhuma pirotecnia, nem no palco, nem aqui no digital, nem no Instagram, em qualquer outro lugar que você tiver. Você vai simplesmente precisar falar daquilo que você vive. Você vai simplesmente precisar falar daquilo que você tem experiência suficiente para poder ajudar outras pessoas, servir outras pessoas, agregar na vida de outras pessoas. É claro que você não pode ser um mosca morta, você não pode ser uma pessoa que também não tem energia, que você não tem consciência do que está falando, que você eventualmente, sabe, parece disperso e dislexo aquilo que você está falando frente ao que a câmera ou frente ao que o seu público, as pessoas estão te ouvindo, estão recebendo. Mas você precisa ter convicção de que o que você está falando, de fato, é o que você vive, de fato é transformador, de fato é real e de fato pessoas podem mudar de vida, mudar de status, mudar de ambiente, mudar resultados com aquilo que você faz. Então fica essa grande avaliação. Se você não está fazendo hoje, se a sua comunicação, se você está falando e parece que as pessoas não ouvem, parece que não gera engajamento, talvez porque você está falando de algo que você não tem total domínio. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha crescido muito para você, agregado muito na sua vida. E se agregou, compartilha com alguém que você vê que está aí, sabe, tagarelando na internet, falando por falar e não está tendo resultado também. Compartilha, quem sabe pode ajudá-lo a crescer e a dar novos passos. Vambora, turma!